Mateus 7, 24 diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não a cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, ministra-nos nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz e sermos ministrados por ti nessa noite. Por isso, Senhor, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje compartilhar um pouquinho dentro do contexto, da formatura do Casados para Sempre, de nós meditarmos um pouquinho dentro disso que nós estamos vivendo hoje, que é, não só acredito eu na minha opinião, mas na opinião da maioria de nós, a família hoje ela está sofrendo, a família hoje ela está sendo atacada, a família hoje ela está sendo diluída dentro do que nós poderíamos chamar do politicamente correto. Hoje existe a ideia de que nós precisamos ser politicamente corretos em tudo aquilo que nós fizemos. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos agora, a partir de agora, começar a sermos incorretos. A ideia da palavra correto, ela é boa, ela não é ruim. Quando eu falo do conceito de politicamente correto, é aquilo, às vezes, para que nós venhamos a tomar uma determinada posição, eu posso ofender o outro, e para mim não ofender o outro, ou talvez não é nem ofender o outro, mas para mim não bater de frente com a posição do outro, eu acabo deixando assim, acabo recuando, eu acabo não me posicionando, eu acabo não estabelecendo o que de fato eu acredito. Tem um sociólogo que faleceu, acho que foi o ano passado, que ele trouxe um conceito de uma sociedade que está se diluindo, Ele cunhou o termo sociedade líquida, onde ele diz que hoje a sociedade ela está se diluindo. Ela não é mais uma sociedade que ela tem os seus marcos bem estabelecidos. Hoje ela é uma sociedade onde nós vivemos a ideia do relativismo. Tudo é relativo. Pode, mas também pode não ser. Aquilo que um dia nós tínhamos por absoluto, de repente hoje já não é mais. Aquilo que um dia nós nem questionávamos, hoje tudo é questionável. E dentro da filosofia, a ideia do questionar, ela não é ruim, ela existe, na verdade, para buscar fundamentos. E mesmo dentro da teologia, quando nós buscamos encontrar respostas, ela não é ruim. Quando nós questionamos determinadas coisas ou buscamos fazer perguntas para tentar entender coisas, isso não é ruim. Mas o meu professor de filosofia, ele dizia, e ele que é um grande filósofo, ele dizia, tem um momento na filosofia que nós precisamos parar de questionar. Porque quando nós começamos a tirar aquilo que nos sustenta, quando nós começamos a tirar a base que nos dá suporte, o que tiver em cima vai cair. Ele vai cair. Então existem marcos que nós não podemos remover, existem estruturas que não podem ser chacoalhadas, porque se nós chacoalharmos, elas vão cair. E de novo, eu procuro ser um cara muito de mente aberta, eu procuro ser um cara que não vou ser do que nós evangélicos somos acusados de fundamentalista. Eu procuro, não, dentro do contexto que eles dizem que somos, eu procuro não me estereotipar dentro disso. Por outro lado, existem sim fundamentos, existem sim bases, existem sim estruturas, e essas estruturas elas não podem ser abaladas. Existem fundamentos onde nós construímos não só a nossa fé, mas onde nós construímos a sociedade. Hoje, o que nós dizemos de mundo, aquilo que nós acreditamos sempre no mundo, sim, ele é influente, ou ele é influenciado, ou foi influenciado pelo cristianismo. As nossas leis, elas são influenciadas pelo cristianismo. Não estou negando isso. E eu, como cristão, acho isso muito bom. É óbvio.
Mas a parte de sermos fundamentados pelo cristianismo como sociedade, o cristianismo trouxe valores morais. O cristianismo trouxe bases e fundamentos aonde a sociedade ela é estruturada. Quando se discute, e eu não quero ficar filosofando hoje, mas quando se discute sobre a laicidade do Estado, que o Estado é laico, e o Estado não deve de pender a nenhuma religião, eu particularmente sou a favor de que não podemos ter um governo cristão numa ótica cristã apenas. Como nós temos, por exemplo, governos islâmicos, onde o que comanda a política, o que comanda a economia, passa pelo viés da religião. Eu acho que nós já conseguimos vencer isso, e nós que somos de corrente protestante, Lutero foi o cara que gritou sobre a separação da igreja e do Estado. São coisas distintas. Nós que temos essa herança, entendemos, ou deveríamos de entender isso. Por outro lado, o Estado a qual ele cuida de pessoas que sim professam uma fé. E a parte disso, ele cuida de pessoas e que precisam ter pilares, que precisam ter estruturas muito bem solidificadas, porque se nós começarmos a tirar isso que estrutura, o que nós vamos construir em cima? Quando nós começamos a tirar os pilares que nos dão sustentação, hoje, o que será da nossa sociedade ou da nossa casa, da nossa família daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? O que esperam os nossos filhos ou os nossos netos? O que será dessa geração quando eles não têm um referencial, eles não têm aonde colocar o seu pé e dizer, cara, existe uma estrutura. Cara, é muito bonito nós dizermos, cara, tudo é relativo, por que tem que ser isso? Sempre foi assim, mas por que sempre foi assim? Eu não posso questionar? Pode. Tu tem todo o direito de questionar. Tem todo o direito de tentar entender o porquê. Agora, por favor, não comece a romper com coisas que te dão estrutura. Princípios e valores que são básicos da vida e da fé, no nosso caso, a fé cristã. Esse texto que eu acabei de ler, de Mateus, ele não está falando de família. Ele encerra, na verdade, o discurso de Jesus que iniciou lá no capítulo 5 de Mateus. E ele está falando sobre a palavra, e ele está falando sobre a Bíblia, e ele está falando sobre um fundamento onde nós colocamos os nossos pés e começamos a construir a partir desses valores que são bíblicos. E ele disse assim, aquele que começa a construir uma casa, edifica uma casa, se ele não construir sobre a rocha, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer chacoalho, ela vai cair, porque ela não está fundamentada. Agora, aquele que constrói a casa sobre areia, aí sim, cara, bateu a chuva, já era. Ela corrói, ela vai. E ele diz, se você fundamentar sobre a palavra, se você construir a sua casa sobre a palavra, você constrói uma casa sólida. De novo, esse texto não está falando sobre família, ele está falando sobre muitas coisas que Jesus fala no Sermão da Montanha. Mas nós estamos construindo uma casa. Nós estamos edificando uma casa. Esse texto de Mateus 7 eu coloquei no convite, nós colocamos, no convite do nosso casamento. Porque nós estamos construindo uma casa. Nós estamos edificando uma casa. Iniciando uma história. Eu e você estamos construindo uma história. Estamos construindo uma casa. Nós estamos construindo uma casa com princípios. Meu irmão, chega a ser ridículo, porque quando nós começamos a questionar tudo e dizer, eu quero viver sem regras, eu quero viver sem limites, na verdade eu sou o meu limite. Quando os nossos filhos começaram a crescer e o Tim começou a crescer, e quando começou a se debater, eu não precisava ter dito que era ele, né? Podia ter dito assim, um dos meus filhos, todo mundo ficava pensando qual que seria, agora já foi. Mas quando ele começou a crescer, ele começou a questionar a regra. Por que eu tenho que ter limite? Primeiro, eu preciso lhe dizer o seguinte. Mano, se você morar com outra pessoa, pode ser numa kitnet. Se você dividir um quarto com uma outra pessoa, já vai ter que ter regra.
Porque um gosta de luz acesa, o outro gosta de luz apagada. Um gosta de dormir às 10, o outro gosta de dormir às 2. Se a gente não colocar um limite, vai dar fight, vai dar estresse. Então não tem como eu viver em sociedade, a não ser que eu seja um ermitão e vou morar no mato, sozinho. Do contrário, eu vou precisar respeitar o outro, e ter limite, e ter regra. Quando o Tim começou a se debater com isso, e eu disse, cara, não tem, mano, tem que fazer, tu vai ter que arrumar teu quarto. Não, mas eu não quero arrumar meu quarto, é o meu quarto, eu não quero arrumar meu quarto. E não era uma questão assim, só de birra, era uma questão de saúde, entende? Você tá, tinha vários critérios aí, que envolviam isso, entendeu? Ia ser complicado, cara, ali. Então, não, tem que arrumar, tem que ajudar em casa, tem que ajudar na louça, tem que ajudar a arrumar a coisa. Não, mas eu não quero, eu quero viver a minha vida, eu não quero viver abaixo de regra. Cara, mas tu mora aqui em casa. E ele estava entende? Ele era saindo do junior para adolescente, tentando entender isso, e óbvio, tentando esticar limites, né? Tentando ver até onde eu consigo esse negócio. Era natural do psique dele, formando tudo isso. E eu disse, cara, mas tu mora aqui com a gente, mano, não tem como, tu vai ter que fazer, já era. Não, mas eu não quero. E aí a gente briga, estressa e pede, eu vou, não faço, ou já vou, né? O já vou é sempre assim, né? O já vou. O já vou é algo tipo 20 anos, eu acho, né? Eu já vou arrumar o quarto. E aí de tanto brigar, chegou uma hora que eu te sentar, é o seguinte, cara, tu quer viver assim? É um direito teu. Tu quer? Vamos trabalhar assim? Então tá. Então, ninguém mais mexe no teu quarto. Não precisa entrar lá. Não precisa limpar o meu quarto. Então tá. Então ninguém vai. Agora sim, tu quer viver a tua vida? Tu vai viver a tua vida. Então assim, ó, a partir de agora, vem cá, vou te mostrar. Eu vou prover algumas coisas para ti, porque eu sou teu pai e eu preciso prover, até porque o conselho tutelar pode complicar comigo nesse negócio. Mas é o seguinte, ali está o sabão em pó, ali está a máquina, então a partir de agora tu lava a tua roupa, porque não tem porquê a Miriam se arrebentar para lavar a tua roupa, aí fica muito bonitinho, né? Eu não faço nada, e a roupa chega no meu... ali tu vai lavar. Comida é o seguinte, eu preciso te alimentar. O conselho tutelar exige que eu te dê comida, mas não disse que era para ser pronta. Então tá aqui, ó. Nós vamos fazer a nossa comida e tu vai fazer a tua. Então tá aqui, ó. Ali está o arroz, ali está o feijão, ali estão as coisas. Se tu quiser comer, tu vai lá e faz. É a tua vida, é o teu negócio. Não durou um dia. Não durou um dia. Porque funciona. Nós precisamos ter limites e entender, cara, eu não posso viver só para mim o que é bom para mim. Porque eu estou inserido num ambiente, eu estou imerso em uma sociedade com valores, com princípios e com limites de um do outro. Hoje, eu, você, os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados e chacoalhados com os nossos limites, com aquilo que nós acreditamos. E aquilo que um dia, que para nós foi um valor básico, hoje já não é mais. E esse eu me refiro com ideologia de gênero, eu me refiro com a isso que nós vimos de... eu não vou entrar no mérito do que é arte e do que não é arte, né? De toda essa discussão, não vou entrar nesse mérito. E na minha posição se quiser botar um monte de gente pelada em qualquer lugar, cara, vai fazer o que você quiser, mas não pode, primeiro, me obrigar e dizer que eu tenho que aceitar aquilo ali, porque eu não preciso aceitar aquilo ali, não preciso concordar com aquilo ali, e posso dizer para o meu filho e para a minha filha na escola, cara, vocês não vão nesse museu e vocês não vão frequentar esse negócio, porque eu sou teu pai e eu preciso ter o direito de exercer a minha paternidade sem que alguém ou qualquer lugar reclame. E aí nós começamos a ver isso, e talvez você viu nas redes sociais, as manifestações, porque nos chamam de fundamentalistas, nos chamam de religiosos, e eu cheguei a ver uma charge onde colocava do lado de lá os artistas, os pelados, e do lado de cá um cara com uma Bíblia e um outro cara com um símbolo nazista. Eu digo, só um pouquinho, nós perdemos aqui.
Eu quero te respeitar, mas eu preciso que tu me respeite. Não é só porque agora vamos começar a chacoalhar tudo e se entende que uma sociedade ela é líquida, que uma sociedade agora ela é do politicamente correto, ou existem valores. Se você quiser fazer isso na sua casa, no seu lar, cara, você vai fazer onde você quiser, mas não me obriga a ter que aceitar isso. Eu não sou obrigado a aceitar isso. Eu preciso te respeitar como ser humano. Eu não posso te obrigar a dizer, cara, tu não pode andar pelado onde você quiser andar pelado. A lei vai dizer o que é e o que não é. E aí é que eu me indigno com isso. Porque as manifestações contra, e aí, talvez você viu, como eu falei nos vídeos do Facebook, eram duas meninas nuas na frente do museu, se beijando, e a galera aplaudindo e filmando e postaram enfim, nas redes sociais. Cara, eu não estou falando contra o homossexualismo, não é a minha, não estou aqui fazendo uma pregação homofóbica, não tem nada a ver com isso. Só que se fossem dois casais heterossexuais fazendo aquilo, eles seriam presos. Porque isso aqui é atentado ao pudor. Não pode fazer isso. E não sou eu, pastor, que estou dizendo, é a lei brasileira que diz que isso não pode. Então, a partir do momento que serve para um e não serve para outro, nós estamos com um problema. E aí é que a razão pela qual eu estou falando tudo isso, e bombou na sociedade, né, nas redes sociais, o que está acontecendo na sociedade, e eu não tinha colocado nenhuma posição, e por isso hoje, de uma forma breve, eu sei que esse é um tema polêmico, talvez nós tínhamos que tomar bastante tempo discutindo sobre isso, mas eu quero colocar algumas posições, ou pelo menos alguns preceitos, onde nós colocamos os nossos pés. Cara, não dá. Se um quer viver algo da sua vida, cara, você é livre para viver do jeito que você quiser, e eu sou obrigado pelo Senhor a te amar. É uma obrigação que Deus me deu. O dia que eu aceitei Jesus, amar todas as pessoas. Eu tenho que amar. Não é uma condição, é obrigação. É amar, é mandamento. Amar o próximo. Quem quer que seja, eu preciso amar. Eu falava semana, eu não preciso gostar de todo mundo, né? Mas eu preciso amar todo mundo. Tem gente que a gente fica assim, tipo... Mas o fato de eu amar as pessoas não significa que agora eu vou permitir que aquilo que elas acreditam influencie meus filhos. Por eu amar as pessoas, estar de peito aberto para recebê-las, e botar sentado na minha casa, e quero estar aberto a tudo isso, não significa que eu não posso dizer para os meus filhos, cara, isso não. Ou essa formatação não. Nós não podemos permitir que de forma sorrateira, aquilo que nós acreditamos como valores de família, de gênero, de sexo, aquilo que nós passamos a acreditar a vida inteira, de repente, sorrateiramente vai entrando e vai tirando as nossas bases, aquilo que nós acreditamos uma vida inteira. E de novo, não estou aqui querendo ser retrógrado, não estou aqui querendo ser antigo ou antiquado. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem valores. E é um cálculo simples. Homem, mulher, juntos proliferam, têm filhos. Uma vez que isso acaba a humanidade. É simples, é um cálculo matemático bem simples, não precisa ser muito inteligente para isso. Ou quando nós começamos a abrir situações onde, não, eu não posso, e tudo tem que ser aceitado. Não, cara, eu não preciso aceitar. Eu preciso te amar. Isso sim, eu preciso te amar. Mas eu posso dizer, não, cara, eu não quero na minha casa, eu não quero na minha escola, eu não quero na minha cidade, eu não quero que isso seja... Não, eu não quero. E eu vou dizer, cara, não, eu não quero. Eu vou te respeitar, mas eu não quero. E eu preciso ter liberdade de poder dizer, não quero. Existem valores e fundamentos que nós precisamos, de novo, não estou querendo ser antiquado, não estou querendo brigar com a modernidade, mas são valores. Porque se nós tirarmos a base, o que está construído em cima vai cair. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vai cair. E o que vai ser disso tudo? Alguns anos atrás, se entrou com a ideia de que não podia dar limites às crianças, que as crianças precisavam descobrir por si só os limites. Então os professores não podiam mais dizer não pode, deixa as crianças descobrirem por si só. E foi um caos. Foi um caos. Vocês viram só um pouquinho? Precisa limite? Óbvio que precisa limite.
Nós precisamos ter limites. Porque, meu irmão, se nós não tivermos um fundamento onde nós colocamos os nossos pés, quem vai reger? Eu não quero ser guiado por um livro antigo, que é o que eles dizem. Eu não quero ser guiado por um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Beleza, tira esse livro. O que vai te guiar? O teu ventre, a tua vontade, a concupiscência da carne, os prazeres do mundo? O que sobra disso tudo? Você imagina se nós tirarmos valores e princípios? É um livro velho, antigo, tira. O que sobra? Nós vamos virar uma sociedade perdida, uma sociedade que não tem rumo, uma sociedade onde as pessoas perderam a noção. Existe algo que nos mantém no trilho, existe algo que diz, cara, o mundo evolui, as coisas crescem, mas existe um padrão. E nós, cristãos, somos sim o povo da Bíblia. Nós temos a palavra do Senhor como base dos nossos pés. E não estamos falando de ser antiquado, de novo, estou insistindo nisso. Nós estamos falando de ter fundamentos. Nós estamos falando de dizer, cara, hoje está questionando tudo, velho. Tem coisa que eu sei que eu não preciso questionar, que eu sei que algo é absoluto. E eu posso construir e botar meus pés em cima. E aqui eu vou construir a minha casa, a minha família. Não permita que o relativismo da sociedade venha roubar coisas e valores preciosos que você carrega uma vida inteira. Não permita que a pressão de fora comece a fazer com que você, aqui dentro, devagar, vá mudando e vá dizendo, cara, quem sabe, talvez. Eu te amo. E se o que você quiser fazer com a sua vida, com o seu corpo, é você. Mas não me obrigue a ter que concordar. Não me obrigue a ter que dizer, meu filho, a partir de agora é assim. Minha filha, a partir de agora é assim. Nós temos um outro problema, que é o que as pessoas lá fora brigam com a gente, que é que nós não sabemos defender as nossas posições, porque nós brigamos muitas vezes, e aí nós nos tornamos inimigos e opositores. É como que se são eles do lado de lá e nós do lado de cá, e toda vez que nós vamos nos relacionar com eles é tipo assim, é nós aqui e vocês lá embaixo. Esse é um baita problema, e talvez eu venha novamente a conversar. Há uns anos atrás eu ministrei sobre isso aqui. Talvez seria um bom momento de nós voltarmos a conversar sobre essas coisas, mas esse é um problema, e é um problema nosso. Porque hoje, quando, por exemplo, um homossexual está enfrentando uma crise na vida dele, primeiro lugar que ele pensa em procurar ajuda, com certeza não é numa igreja evangélica. Esse é um outro problema. Porque nós deveríamos de ser o lugar onde as pessoas viriam buscar socorro. É onde olhariam para nós, cara, lá tem um povo que vai me abraçar, que vai cuidar de mim. Esse é um outro problema, é o outro lado da moeda. Num lado nós sim precisamos ter posicionamentos. Num lado nós precisamos sim saber o que nós acreditamos e lutar por aquilo que nós acreditamos. Por outro lado, nós precisamos estar de braços abertos para poder te amar e te ajudar nessa sua dificuldade. Amém? Feche teus olhos. Sentado mesmo, eu quero orar com você. Pai, eu quero abençoar, Senhor, os teus filhos nessa noite em nome de Jesus. Senhor, Tu nos deste um fundamento que é a Tua palavra. Tu nos deste pilares, Senhor, que é a Tua palavra. E nós, Senhor, não queremos abrir mão daquilo, Senhor, que Tu nos deu. Senhor, nós não queremos abrir mão desses pilares, nós queremos, na verdade, construir a nossa casa em cima de algo sólido, de algo verdadeiro, algo, Senhor, de que vai dar resultado lá na frente, de que nós não venhamos a passar 10, 15, 20 anos e quando vê, Senhor, tudo se rui, porque não existe mais nenhuma estrutura, não existe mais nenhuma base sólida. Abençoa, Pai, a Tua igreja,
Abençoa-nos, Senhor, a família CTF. Abençoa-nos, Senhor, como igreja. Abençoa-nos, Senhor, como estrutura. Abençoa-nos, Senhor, como organismo vivo, para que nós sejamos, Senhor, agente de transformação. Que sejamos uma igreja que cresce, mas mais do que isso, que sejamos uma igreja que resplandece, uma igreja que ministra, uma igreja que toca, que influencia a sociedade. Eu oro, Senhor, e abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém.